Bem-vindos para mais um Desabafos de Corsinha. Fora da Corsinha. E é mesmo sobre isso que vamos falar, porque a pessoa virou o Robocop. Resumindo e concluindo, por isso é que para pausarmos tudo aqui, por isso é que a pessoa até vem sem óculos de sol, por isso é que estamos aqui e não no Corsinha, mas depois de um mês difícil, imobilizada, temos que voltar. Temos que voltar à vida. Não podemos deixar que isto, não é, seja motivo para parar de viver. Já parei um mês. Já foi um mês difícil de aceitar tudo isto, mas voltamos. E então, Desabafos de Corsinha vai ser sobre tudo isto. Não necessariamente o que me aconteceu, porque os meus 8 subscritores, ou 10, quase que sabem o que é que aconteceu, não é? Mas, resumindo e concluindo, a pessoa partiu o dedo do pé. O dedo mindinho do pé. O metatarso do dedo mindinho do pé. Como? A dançar descalça. Pronto, e chega por aqui porque nem eu sei, nem ninguém sabe, nem quem estava comigo sabe. Foi tudo muito rápido e todos os médicos que me viram só diziam como. E eu dizia, pois não sei, perguntem aos meus pais. Mas basicamente é sobre os hospitais e os médicos, não é? Isto aconteceu numa madrugada. Eu ainda estive a ver se era partido, se era entorse no tornozelo, porque eu tenho os joelhos tortos e então os meus pés, as minhas plantas dos pés também são muito irregulares e então eu não assento bem os pés, é normal eu torcer o pé, é costume, quando estou a andar, quando estou a dançar, quando estou a subir escadas, mas desta vez foi mais grave, não é? E depois de isto aconteceu, era por volta das 2 da manhã, depois de 3 horas com dores que não aguentava, não conseguia pôr o pé no chão, e no caso o pé, se fosse uma entorse do costume, não era o pé, era o tornozelo, não é? Fui para o hospital, às 5 da manhã. Privado, isto de um sábado para um domingo, ou seja, às 5 da manhã de um domingo. Porquê é um privado? Porque o meu historial hospitalar, clínico, é difícil. E eu lido muito mal com hospitais. E a verdade é que, pronto, se tenho seguro de saúde, não é? Há que aproveitá-lo. Porque não quero passar outra vez por frases como eu tinhas 36 horas de vida. Isto aconteceu no público há muitos anos atrás. Mas pronto, desde aí acho que ganhei alguma advertência, não é advertência, é reticência, quiserem chamar aos hospitais. Então pronto, sempre posso prefiro ir ao hospital privado, porque teoricamente é mais rápido, és mais bem servido, whatever. Mas nos últimos tempos não tem acontecido. Não é? Temos toda esta problemática do Covid, os hospitais sabemos que são os principais pontos de sofrência com isso, em que as regras e as burocracias acabam por ser difíceis de controlar e alguns sítios aplicam, outros não. E então, basicamente, desta vez, passaram-se várias situações que me deixam chateada, lá está, como podes ter o 8 e o 80 em todos os serviços, mas como eu da outra vez falava sobre as greves, quando tu estás ou o teu trabalho é um serviço para o outro, às vezes nós temos que deixar os nossos problemas de lado e começar a ver o outro, o problema do outro. Então eu entrei às
5h15, 5h... ainda não eram 5h30 na CUF. Sempre consegui mexer, né? Fui com o meu noivo e ele foi pedir uma cadeira de rodas, não é? Levou-me ao colo até conseguir buscar uma cadeira de rodas e depois, basicamente, fez a admissão comigo. Vem uma enfermeira e diz assim, pronto, agora vá-se embora, que eu vou com ela. E eu chorava, não é? Com dores, com sono, com desespero, com tudo. E queria tê-lo ao meu lado, não é? Eu sei que a política não permite acompanhantes, mas, porra, eram 5 da manhã, o hospital dava assim tão cheio para ele não poder vir ao meu lado, mesmo que de máscara. E isso ainda me chateou mais quando eu entro, eu vou à triagem, não é? E eu chego à suposta salinha onde as pessoas costumam estar a tomar medicação, não é? Primeiro sou deixada a um canto, dentro da cadeira de rodas, sem ninguém me dizer nada ou falar alguma coisa, e vejo 4 pessoas. Mas 2 é que eram pacientes. Ou seja, existiam 3 pacientes naquele hospital àquela hora, 2 estavam acompanhadas. Eu, que estava totalmente dependente porque não podia andar, não estava. E isso deixou-me ainda mais nervosa, não é? Eu sem saber o que é que tinha, eu sem perceber o que é que se estava a passar e estava ali sozinha, não é? Com a probabilidade de, lá está, ter um pé partido. Isso chateou-me, não é? E então eu insistia, dizia, anda, faz por vires, insiste aí na admissão, para entrar, não sei o quê, aqui tem mais gente acompanhada. E depois fiquei lá, desde as 5h15 até às 6 da manhã. Às 6 da manhã fui para o raio-x. Quando entrei no raio-x e a médica do raio-x me fez o raio-x, virou-se para mim e disse assim, como é que fez isto? A dançar descalça. Rica dança! Os típicos respostas que estamos mesmo à espera de ouvir, não é? Podia dizer, pois, correu mal, tipo, ser um bocadinho mais afável, amável, tudo e mais alguma coisa, mas pronto, não. E só isto às 6 da manhã fui fazer o raio-x, quase às 7 é que vem a médica à minha beira dizer, isto é mais grave do que o que parece, tem alguém consigo? E eu tenho, há muito tempo, desde que cá cheguei, lá fora. Já podia ter entrado. A sério, eu tentei, mas não deixaram. Qual não é o meu, não é? É uma pessoa cheia de sono, cheia de dores, não é? Lá foi a médica chamar o meu nome. E disse-me que, efetivamente, estava toda fodida, estava toda partida e que ia ter que ser operada. Lá me fizeram gesso, fizeram tudo e mais alguma coisa e pronto. Nesse dia ficou por aí. Mas como devem imaginar, eu depois fui a todas as consultas e mais algumas. E no caso isto então foi no domingo, eu na terça-feira fui ver então o ortopedista que seria o tal que me iria operar. Aí já não fui com o meu noivo, fui com o meu pai. À tarde. Uma terça-feira à tarde. E mais uma vez voltámos ao tema do costume, que é a questão da empatia. Eu tinha o meu pé partido, engessado, sim, mas partido. Andava de muletas, de um lado para o outro, no meio da CUF. Uma CUF cheia. E eu via. E eu andava de um lado para o outro, com o meu pai a tentar ajudar a fazer as admissões e assim. Mas ninguém quer saber. Eu estive cerca de 20 minutos de pé, encostado a uma parede, porque as malas são mais importantes para estar numa cadeira do que as pessoas. Especialmente uma pessoa que está completamente, que está imóvel. Porque, ok, é uma criança, mas tipo, a criança está deitada em 4 bancos, a brincar, e a família está noutros 4.
E eu encostada a um pilar porque ninguém tinha coragem. Minto. Ninguém tinha coragem de me levar. E minto porquê? Porque eu não fui com o meu pai. Nessa terça-feira. Eu tenho ido com o meu pai. Mas nessa terça-feira eu fui com o meu irmão. 15 anos, né? Que, apesar de ser da minha altura, não deixa de ser um adolescente e uma criança. Que, pronto, né? Não consegue pegar em mim como conseguiria o meu pai. Daí a minha indignação. Isto já se passou há um mês. A pessoa tem que avivar a memória novamente, que foram várias coisas que foram complicadas, não é? Mas pronto, lá está, mais uma vez, é um hospital privado, não é? Tu pagas, ok, mas quem faz os serviços são as pessoas. E não são só as pessoas que trabalham, mas também as pessoas que frequentam. E lá está, mais uma vez, a empatia das pessoas, zero. A pessoa foi operada, né, num dia em que havia greve dos enfermeiros do privado, pela primeira vez na vida. Mas lá fui operada, gastei um rim, continuam a chover faturas para gastar o outro rim, para pagar, e mesmo assim foi com o seguro. Mas porquê é que eu fui para o privado? Deram uma opção de eu ir para o público. E mil e um flashbacks de tudo o que se passou no público. E apesar de eu saber que nós descontamos para o Serviço Nacional, que nós temos dos Serviços Nacionais de Saúde melhores do mundo, melhores entre aspas, mas pronto, é o que se diz por aí, que temos muita sorte em ter Serviço Nacional de Saúde, que há muitos países que não têm. Mas custa-me. Custa-me, e lá está, o trauma de já ter vivido coisas más no Sistema Nacional de Saúde levou-me a dizer, não, ok, eu vou para o privado. Eu vou pagar, tenho seguro, vou para o privado. Claro que não achei que ia ter que pagar um rim, mas tive. Mas é diferente. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que não é diferente, porque eu estive toda essa situação no público. Foi há 10 anos atrás, eu ainda era menor, tinha 15 anos, e eu foi uma cirurgia de urgência grave. Lá está, eu entrei, tive uma semana a ir e a vir para o Sistema Nacional de Saúde, a dizer-me que eu tinha uma gastroenterite e na verdade tinha uma apendicite, que depois resultou em peritonite, porque rebentou. Tudo isto no vai e vem. Ou seja, uma semana com a apendicite a dizerem que era gastroenterite, que no final se tornou uma peritonite e fez com que eu entrasse no hospital sem andar, levada pelo meu pai em braços, desde as passadeiras do São João até à pediatria do São João. Para quem conhece, sabe a distância. O meu pai levou-me em braços e ninguém ajudou. Ninguém parou para ajudar o meu pai a levar-me, nem para ir buscar sequer uma cadeira de rodas. Ele entrou na pediatria e que lhe deram uma cadeira de rodas, porque eu já não andava. E me disseram, não é, quando cheguei lá, porquê que não vieste mais cedo? O teu apêndice rebentou, tu mais um bocadinho e morrias. Que é muito bom uma criança com 15 anos ouvir, depois de ter ido e vindo 5 vezes ao longo dessa semana aos hospitais. Mas pronto. Outros 500. Outros 500 não tem tudo a ver. Para além de toda essa situação, não é? Eu dou entrada no hospital, estou no momento mais frágil da minha vida. Eu vomitava por todos os lados, eu bebia água, vomitava verde, eu borrava-me por todos os lados, e não conseguia sequer controlar. Eu dizia, eu vou borrar-me, e não dizia eu quero. Se eu dissesse eu quero, eu borrava-me pelo caminho, de tal forma como o meu organismo estava. Mas estava no meio de uma multidão de crianças
queimadas, de crianças com pernas partidas. Ou seja, eu estava a viver algo tão frágil no meio de uma multidão. E ainda me fragilizava mais. E se calhar os meus problemas psicológicos estão um bocado relacionados com esse meu trauma. Mas pronto, os problemas psicológicos ficam para outro vídeo. E depois, eu sou operada, não é? Saio do recobro e fico no recobro, mais uma vez, no meio de uma multidão, com os enfermeiros. Ouvi a noite, passei a noite toda. Eu fui operada, tive acho que 5 horas de operação. Limparam-me com 9 litros de soro, de tal forma que estava o meu organismo. E venho para o recobro, chorava de dores, não é? Tinha um filha de um tubo enfiado no nariz que veio cá para baixo para o estômago, e a melhor parte foi quando me enfiaram no nariz, fiquei assim, eu vou pôr este tubo para ir para o estômago, para limpar. Isto é como engolir iogurte sólido, está bem? Não te preocupes. Enfio-me o tubo e o tubo vai para onde? Para a boca. Faz assim, a vomitar, tiram-me o tubo, vamos ter que fazer outra vez. Pois, escusado será dizer, não é? Que foi bom, muito bom. E então eu fico no recobro a assistir, não duro quase a noite inteira, porque eu ou tinha dores, ou ouvia os enfermeiros a rirem-se e a falarem com as luzes acesas, tipo mesmo à frente da minha cama. Ouvia as outras crianças a chorar, ouvia tudo e mais alguma coisa. Saio do recobro e ainda é pior, porque vou para a sala, não é? Para o internamento, e eu fico numa cama, não é? Que imediatamente ao lado tem outra cama, e a outra, e outra, e outra. Eu posso-vos dizer que eu só consegui começar a dormir, quando as dores começaram a acalmar, não é? Passado 3 ou 4 dias estava no internamento. Eu não comia nada, não é? Cheguei ao internamento, isto já tinham passado 48 horas da cirurgia. Cheguei ao internamento, que só queria dormir, não conseguia. Ou eram as pessoas no quarto, tipo, eu cheguei ao quarto, estava a ver grande algazarra, as famílias das outras crianças que lá estavam a fazer grande festarola, e tipo, não, eu só quero dormir, eu quero descansar, eu acabei de tipo, dizerem que eu ia morrer. Tinha toda uma grande confusão a acontecer, e depois, não é inevitável os meus pais a virem, os meus avós e toda a gente e mais alguém, e eu só queria, tipo, um buraco para eu ficar sozinha, no caso, com os meus. E lá está, foi grande confusão, e depois, mais uma vez, quando eu dei entrada a meter-me um catéter, eu tenho uma grande fobia a agulhas à pala desta porcaria. Porque meteram-me o catéter começou a sair, tiveram que pôr outro. Isto passado 3 dias da cirurgia, porque eu ia começar a comer. Conclusão. Tentaram meter o catéter, no caso tiraram das mãos, meteram nos cotovelos, e rebentaram as veias. E era, enfia, vai ter que controlar-se, vai ter que ter calma. Filha, tipo, eu tenho 15 anos, acabei de sair de uma cirurgia, estou toda fodida, e a tua palavra é, você vai ter que ter calma. É tipo, há pessoas que não nasceram para os trabalhos que escolheram. Definitivamente. E depois, metem um catéter e continuam a dar medicação. Deram-me comida sólida. O que é que aconteceu? Eu vomitei. Porquê? Porque não souberam falar entre si, dizer, aquela pessoa vai começar a comer comida sólida, já não tem que lhe dar soro, ou seja, medicação intravenosa. Medicação não, comida, no caso. E tipo, eu tive 10 dias internada. Foram os piores dias da minha vida. Eu perdi 10 quilos com aquela merda. Eu era magra nessa altura. Ainda fiquei mais. Foi a fase que eu tive, mesmo com cara doente. O meu cabelo caiu, ficou cor laranja. À pala dessa porcaria toda. Agora está meio cor laranja, me foi pintado. Mas foi uma experiência horrível. E eu
vivi isso tudo na cabeça e pensei, não, eu não vou vir a ver isto tudo outra vez. Ainda por cima com o pé. Outra vez que eu fico totalmente dependente. E eu dei entrada às 6h30 da manhã. Claro que pronto, é uma cirurgia programada, não é como a do apêndice em que eu tinha que ser operado naquele momento. Eu dei entrada, eu cheguei às 6h30 da manhã, à CUF, né, para ser operada. Com esta problemática da greve, disseram-me que a cirurgia tinha início às 8h30, mas atrasou um bocadinho. Mas pronto, entrei. Fui para a sala antes da cirurgia, né? É de recobro, mas não é? E estava a chorar, estava nervosa, não é? Normal. E vieram os médicos à minha beira, vieram a anestesista, veio o próprio médico me operar, os enfermeiros, mesmo com o autocolante a dizer eu estou de greve, a dizer para eu ter calma, que ia correr tudo bem, se eu estivesse nervosa que as coisas não iam correr tão bem. E depois fui para um quarto, não é? Fui para um quarto só para mim, depois de todo este processo, toda a operação e assim. E pude, lá está, descansar. Eu nem era para ficar lá a dormir, mas como estava com algumas dores, o médico disse para eu ficar lá, porque ao menos tinha enfermeiros disponíveis para me ajudar. E eu tinha, a enfermeira vinha de 2 em 2 horas ao quarto, se eu estivesse acordada, perguntava-me se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. Houve uma altura em que eu toquei, que estava cheia de dores, e ela veio à minha beira e veio-me dar medicação. E acabamos por pagar pelo serviço. Mas, nem sempre isso acontece, porque também depende dos profissionais. E tudo isto vai dar a volta ao olhar grande, não é? Para dizer o mesmo, que é todos os serviços dependem da prestação das pessoas. E quando nós estamos num serviço que lida com outras pessoas, o nosso foco, para além de cumprirmos, não é, o nosso trabalho, o nosso foco deve ser a pessoa que está à nossa frente. Por exemplo, o meu noivo, lida super bem com agulhas, tira sangue e não sei o que é, dá dor de sangue, não consigo, lido muito mal com agulhas, não consigo. Sei que devia, mas não consigo. É capaz de estar ali, tira, está à vontade, a olhar. Eu não. Eu andei a tomar as injeções, era ele que me dava todos os dias, tive 2 semanas a tomar injeções na barriga, e eu tinha que lhe dizer, calma, fala para mim, deixa-me contar. Ele tinha que contar, eu agarrava-me a almofadas, eu fechava os olhos, eu parava a respiração. Tipo, cada um é como cada qual, e quando nós trabalhamos num serviço que lida com pessoas, nós temos que examinar primeiro a pessoa e perceber, ok, aquela pessoa tem isto ou tem aquilo. Eu já fui muitas vezes à CUF, outros tempos, em que eu tinha enfermeiros, e eu tinha muitas gastroenterites, muitas amigdalites e assim. Tinha enfermeiros que chegavam e que diziam, viam na minha cara, tu estás nervosa, não gostas disto, então pronto, olha para o lado e vai falando comigo. Eu tinha enfermeiros que, lá está, se viraram para mim e diziam assim, se você estiver nervosa isto não vai dar. Tipo, não, amigo. Tipo, tens que olhar para a pessoa que está à tua frente e perceber quais são as características, como é que ela se sente naquele sítio. E lá está, o trabalhar em função da pessoa. Porque se escolhes um trabalho que presta serviço da outra pessoa, então um dos pontos fulcrais é saber trabalhar com a outra pessoa. Não é? Por exemplo, eu não sei trabalhar com adultos, por isso é que fui para a educação. Porque eu falo muito bem com as crianças, com adultos eu meto os olhos para baixo e pronto, e como cabo. Como isto está gigante, e isto já tem quase 28 minutos. Vamos dar este desabafo de corsinha encerrado. E pronto, era só para fazer um resumo desta história. E pronto, para a semana mais. Para a semana já volto ao trabalho. Ainda não volto ao corsinha. 2 meses a 3 sem corsinha. Já passou 1.
ali parado, sem eu poder ir, andar nele, mas pronto, é só o que há. Portanto, vamos continuar neste cenário, a fazer desabafos de Costinha. Costinha está mesmo por baixo de nós na garagem, por isso é como se estivéssemos lá dentro. Hasta la vista, baby.